Oi gente, meu nome é Vanessa Cristielli, eu sou maquiadora e nesse vídeo a gente vai continuar a maquiagem que a gente tinha começado no vídeo anterior. Então se você não assistiu, vou colocar ele aqui embaixo para você assistir, tá? No último vídeo a gente fez a pele e agora a gente vai fazer o olho. E para começar, eu começo aplicando o corretivo com o pincel língua de gato na região do olho dela. É só dentro, tá gente? Não tenta colocar pra fora, é só ali porque senão você vai acabar estragando essa pele. Depois que eu faço isso, eu preciso vir com a esponja pra selar e esfumar todo esse produto que tá aí, mas tome muito cuidado agora. Viu que tem muito excesso do produto na esponjinha? Tira o excesso do produto na mão, algum papel, alguma coisa e vai devagar. Vai dando batidinhas de leve, tirando todo o excesso que você tiver nessa esponjinha e excesso que tiver no olho também. Você vai fazer isso nos dois olhos. E no cantinho do olho, o melhor é você vir com a parte mais fininha, né? Pra ficar mais fácil. Eu tô usando uma esponjinha pequena, que fica bem mais fácil. E aí eu consigo esfumar todas as regiões do olho sem dificuldade, sem arrastar esse corretivo para outro lugar, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, a gente vai começar. Eu peguei o mesmo pó que eu usei pra fazer o contorno, pra fazer a primeira sombra aí. Esse é o pó de contorno da Vult número 6. E peguei um pincelzinho maior, porque eu ando gostando muito desse efeito da maquiagem esfumada, tá? Que leva esse esfumado na diagonal e que entra na pele. Fica como se fosse uma maquiagem mais natural e fica muito bonito. Então, eu começo com esse pó trazendo, esfumando pro rumo da sobrancelha mesmo e pro lado de fora, tá? Vocês vão ver que do outro lado melhor do que esse lado, tá bem complicado de se ver, mas enfim. Eu tô fazendo isso. E agora a gente vai pro outro lado. Agora eu acho que fica bem melhor pra vocês verem, ó. Ou não, né? Não, dá pra ver sim. Eu vou passando a sombra e jogando pra fora. E sempre jogando pra cima, não joga pra baixo, porque senão você vai deixar o rosto da sua cliente, o olho da sua cliente caído. E olha o efeito que dá. Você vai fazendo isso devagarzinho e fica um efeito muito bonito depois, tá? Aí você não sabe exatamente onde a sombra começou, de onde ela veio, fica muito legal. Então, essa primeira sombra é só nessa região aí do olho, aplicando pra fora. Essa técnica é muito boa também para quem tem olhos pequenos, tá? Porque ela dá uma aumentada no olho também, tá bom? E aí eu vim com uma outra sombra. Essa sombra é uma sombra meio vermelhada, meio rosa, meio vermelha. Não. Aí eu vim com essa sombra um pouco abaixo da outra marrom que a gente usou, mas também jogando pra fora. E aqui agora eu preciso pigmentar, tá? Tenta pigmentar o máximo que você consegue e vai esfumando, tá? Eu vou pigmentando e depois eu vou esfumar. Tá vendo que eu tô só pigmentando e agora a gente vai começar a jogar ela pra fora aí, ó. A gente já começa a jogar ela pra fora, unindo com aquele marrom que a gente fez, né? E vou pro outro lado fazer a mesma coisa. E eu vou fazendo devagarzinho, por quê? Porque a gente ainda vai voltar, vai depositar essa sombra de novo, então ela vai ficar mais pigmentada depois também, quando a gente vier esfumando as outras cores, tá? Eu gosto muito dessa técnica, eu confesso que no início eu tinha meio medinho de fazer ela, mas é super fácil e ela fica muito linda, tá? E aí, sem descer para a região, né, para a pálpebra móvel, só na pálpebra fixa mesmo, e jogando para cima da sobrancelha. Se você fizer ela da cor certa, não colocar uma cor muito escura, essa técnica vai ficar legal. Mas se você já começar com uma cor escura, aí não vai ficar legal, tá bom? Vai ficar muito marcada. Então tem que saber esfumar bastante essa cor e pigmentar também. E aí eu tô fazendo a mesma coisa no outro lado, tá? E aqui eu já volto de novo, pigmentando de novo, por isso que eu tô falando pra vocês, vamos devagar, vai devagar aí com essa mão pra não pesar muito, porque esse esfumado ele tem que meio que entrar na pele, parecer que vem da pele, então, da cliente, do rosto da cliente. Então, vai devagar, pigmentei bastante, e aí a gente vai jogando pra fora, tá bom? Agora, eu vou vir com a outra cor, tá? É uma cor mais escura, um marronzinho. Na verdade, é um berinjela.
E aí eu vou pôr aí embaixo, só nesse cantinho, gente. É só nesse cantinho, eu não vou exceder muito isso, porque eu quero aumentar a pálpebra dela. Então, eu vou só nesse cantinho, aplico, e aí eu vou esfumando as bordinhas. E depois você tem que voltar com a cor de novo pra conseguir esfumar direitinho essa cor. Porque essas cores mais escuras são mais complicadas pra você esfumar. Então, você tem que sempre vir com a sombra anterior e esfumando, aí, ó, dando voltinhas na borda dela. Não é no meio da sombra, não se esfuma sombra no meio daquela sombra. Você só se esfuma nas bordinhas, nas laterais. E aí eu vou juntando com aquele rosa que a gente colocou. E nas bordinhas, esfumando tudo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Com essa sombra berinjela, aí já passei um pouquinho para não ficar muito longo o vídeo. Mas eu já apliquei e agora eu vou começar a esfumar, né? E, como eu falei, devagarzinho. Gente, eu pego no início do pincel porque a minha mão já tá leve. Se você tá começando e você vê que você tem muita mão pesada assim, é melhor você pegar mais pro fim do pincel, tá? E vai treinando essa mão leve, porque ela ajuda na hora que você for esfumar, tá bom? E aí eu já voltei com a sombra anterior pra esfumar essa berinjela, pra deixar tudo harmônico. Vou esfumar de um lado, sempre voltando com o pincel, voltando com o outro, o tempo todo pra esfumar, tá? E agora, eu voltei do outro lado com a sombra anterior. Vocês viram que eu tiro o excesso dela, é só pra esfumar essa bordinha, pra unir tudo, tá? E fica parecendo um degradê. E sempre jogando para fora. Olha o efeito que já dá. Fica muito lindo. Eu venho com mais produtos e é assim, é devagarzinho. Você vem, volta. Viu que não pigmentou o suficiente, você queria pigmentar, você vai, põe mais. E aí depois você vai lá e tira todo o excesso com a sombra anterior, tá bom? Com a mão sempre leve, não força muito o pincel. Uma que você vai estragar o pincel, né? Se você ficar forçando o pincel na pele da cliente. E outra que a maquiagem não vai ficar legal. Você só vai tirar produto dali, tá bom? Então, com essas voltinhas a gente esfumou bem. Agora, eu vou vir com o iluminador. Eu tava procurando um iluminador aí dourado, então eu peguei um iluminador dourado pra colocar bem aí no meio. Eu tô usando um pincel de depositar, tá? Porque eu acho que pigmenta mais. Outra dica que eu posso dar pra vocês, eu não fiz aí, mas antes de você vir com esse iluminador ou qualquer sombra brilhante, é colocar um pouquinho de cola de glitter. Isso ajuda bem mais a sombra pigmentar, tá bom? Eu não fiz isso aí, mas você pode fazer também. E aí eu ponho a dourada aí no meio, e essa sombra brilhosa vai ajudar a gente a esfumar essa região que tá com a cor berinjela. E aí tá vendo que eu já tô dando umas batidinhas em cima da berinjela pra não deixar marcado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego, esse daí é um iluminador da Revolution, tá? Que eu usei. E aí depois que eu fiz isso dos dois lados, eu vou vir fazendo um delineado. Acho que eu não mostrei aí, mas eu coloquei um brilhozinho branco bem no início do olho, tá bom? E aí eu venho com um delineador preto bem fininho, tá? A gente vai esfumar só o finalzinho dele. Como ela não tem muito olho, então eu não posso crescer muito com esse delineado, né? Porque senão vai manchar muito. Então, eu venho devagarzinho. E aí, assim, fez uma parte, faz um olho. Se você vai esfumar, faz um olho, depois você termina, você faz o outro, tá? Então, aí eu tô sempre, vai olhando devagarzinho. E essa é uma boa dica pra vocês. Vocês viram que eu tô puxando a pele dela pra cima? Isso vai ajudar muito, porque às vezes as clientes têm a pálpebra meio caidinha, e aí fica acumulado e você não consegue passar. E quando a cliente abre o olho, parece que você nem passou delineado ali, tá bom? Agora, eu vim com uma sombra preta, eu usei a paleta da Morphe, que eu gosto mais desse pretinho, acho mais intenso. E aí eu vou vir só no finalzinho do delineado, tá? Só pra gente esfumar esse finalzinho desse delineado e dar uma levantada também no olho. Ainda vou esfumar esse preto, tá bem marcado, mas a gente ainda vai esfumar ele. Então, aplico dos dois lados. Primeiro eu esfumo o delineador e pigmento um pouco esse preto, pra depois eu vir esfumando esse preto com as cores anteriores que a gente usou, tá? Fiz do mesmo jeito do outro lado.
E aí, com batidinhas mesmo, devagarzinho, vocês viram que eu pego bem no início do pincel, porque tem que ser bem preciso agora. E aí eu venho com as outras cores anteriores, esfumando devagarzinho, vai com a berinjela, depois você vai com a cor rosa que tava aí, nas beiradinhas e voltando sempre para as cores anteriores, tá? E esse preto você não joga pra fora, tá? Você vai misturar com aquela cor ali. Você vai jogar pra fora só o primeiro marrom que a gente colocou e esse rosa, tá? A partir do berinjela você já não joga essa sombra pra fora, ela tem que ficar ali dentro. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Vou com a outra cor anterior e vou esfumando nas laterais. E não é só em cima, tem que esfumar também na parte de baixo, né, na pálpebra móvel da cliente também, tá? Porque às vezes a gente quer esfumar só no côncavo e não, tem que esfumar tudo também, tá? E aí eu pigmentei do outro lado e aí a gente vai esfumar, né, essa parte preta. E é isso, vocês veem que às vezes eu tô com quase os pincéis tudo na mão ao mesmo tempo, mas é porque a gente vai usando tudo ao mesmo tempo, né? Você usa um, depois vem com outro, depois volta com outro, com as cores também. Eu não gosto de misturar, colocar um pincel só para várias cores, porque vai manchar, não dá, tá? Então, eu escolho um pincel para cada cor para ficar melhor. E aí, depois quando eu chego na última cor, eu pego e jogo para fora. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, esfumar essa parte, né? E aí, bem levezinho, vocês estão vendo que eu tô esfumando bem leve, tá? Tá muito leve. E jogando pra fora. O efeito que esse jogar pra fora, que esse alongado traz, vocês não têm ideia. É muito bonito. Quando você tava fazendo, você não vê nada. A hora que a cliente levanta, que você olha pro olho dela, você vê o tanto que levanta o olhar da cliente, o tanto que essa técnica também aumenta o olho dela também, tá? Dá mais espaço, assim, de olho, de pálpebra. E aí, eu vim com um delineador, ou delineador não, um iluminador, e coloco abaixo da sobrancelha para dar um brilhinho e fica lindo. Dá um efeito muito legal. Aí depois eu só venho, eu vim com outro brilho, acho que foi um dourado que eu vim. Um dourado, foi isso mesmo. Eu vi um pigmento dourado e coloquei lá também porque eu achei que não tava o suficiente, sabe? Não tava brilhando o suficiente. Aí eu coloquei lá e aí depois eu vou esfumar também, tá? Uma esfumadinha para não ficar marcado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, com esse brilho dourado. Gente, esse brilho não tem nem como eu falar pra vocês que brilho é esse, porque ele é muito velhinho. E eu uso ele assim só de vez em quando. Então, tem muito aqui. E aí eu volto com o pincel do iluminador e dou só uma esfumadinha básica, sem mexer muito na cor, nos outros esfumados. Como se fosse um pincel de borracha mesmo. Esse é um pincel bem maior. Fiz dos dois lados, tá bom? E agora a gente vai fazer a parte de baixo. Eu peguei o mesmo iluminador que a gente usou em cima, a gente vai usar embaixo. Eu vou depositando ele aí devagarzinho na região do olho. Quando você estiver fazendo uma cliente, sempre fala pra ela, olha, pode ir piscando, e aí você vai de acordo com o ritmo dela, tá? Porque senão, se ela chorar, vai ser pior. É melhor ela piscar do que ela chorar. E aí, depois que eu apliquei, eu vou fazer primeiro esse olho, pra depois fazer o outro, porque eu preciso esfumar bem esse preto. E aí eu apliquei, tirei o excesso do produto que estava no pincel e eu vou fazendo esses movimentinhos de vai e vem para esfumar essas bordas, tá? Por isso que não pode fazer os dois olhos ao mesmo tempo, porque senão vai secar esse delineador e depois vai ficar muito difícil para você esfumar, você não vai conseguir esfumar, tá bom? E aí agora eu vou voltando com as cores anteriores, vou com a berinjela, depois eu vou com aquele rosinha que a gente usou, tá? Rosa meio vermelha, não sei bem, goiaba, né, talvez. E aí eu venho nas bordas. E é sempre assim, por ordem, tá? Vocês estão vendo aí que eu tô vindo com a berinjela. E eu preciso unir com a sombra de cima, pra ficar um olho bem bonito, sem buraco, tá? Então eu peguei um pincel lápis, que a gente chama, né? Que é menorzinho. E vou aplicando aí. Vocês veem que eu firmo a mão mesmo no rosto da cliente. Essa pele tá selada, então ela não vai sair. E vou colocando só embaixo. Vou fazer agora, vim com o rosinha, né? Bem na bordinha e mais no final. E vocês verem aí também, dá pra ver que eu deixo a região mais de fora, assim, do olho, mais grossinha. Quanto mais pra dentro, mais fino eu deixo, tá? E depois eu vou unindo também esse esfumado de baixo com o esfumado de cima, tá bom? E agora eu tô aplicando, na verdade, um corretivo na linha d'água, pra deixar esse olho mais aberto um pouquinho,
Então, eu coloquei um corretivo branco, né? Na linha d'água dos dois lados. E eu tô testando os cílios. E eu quis trazer esse teste para vocês verem. Pega os cílios, coloca no olho da cliente e vê se ele tá grande. Sobrou, tá caindo? Então você vai cortar aquele excesso. Cortou o excesso, vem com a cola, põe a cola, espera uns minutinhos, né? Até ela ficar meio azulada, meio transparente. E aí você põe os cílios na sua cliente, tá bom? E aí, é uma dica legal. Eu não ando usando mais máscara de cílios para quando eu uso o cílios postiço. É muito melhor você vir com um cotonete, manchar com delineador, porque o delineador vai durar bem mais, e pegar e pintar esses cílios, né, com o delineador, os cílios naturais da cliente. E aí a gente tá fazendo o batom. Eu escolhi um batom meio acho que é meio vinho, meio nude. Eu gosto muito dessa cor pra minha pele e eu achei que ia ficar muito legal pra pele dela também, tá? E aí eu vou contornando, eu começo devagarzinho. Gente, eu tremo muito por conta dos remédios que eu tomo, enfim. E aí eu vou devagarzinho. Vocês verem que às vezes o pincel treme um pouquinho, eu tiro o pincel. Depois eu volto, concentro um pouquinho e volto de novo. Então eu vou devagarzinho fazendo, dá pra fazer, né? Se você caso tremer muito e dá pra fazer, mas é só você ir manuseando devagarzinho no seu tempo. E o batom, todo mundo fala que é a parte mais difícil, e realmente é, né? Porque às vezes você pode deixar um lado maior, menor, torto, e vai fazer muita diferença. Então você tem que ir devagarzinho. Vai pintando por fora, vai contornando a boca, depois você volta. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pedir à cliente, no final, para ela levantar e se olhar no espelho de frente e ver se ela não vê alguma falha. Isso eu vejo que é muito mais fácil do que eu ficar olhando para ela na cadeira, porque ali eu não vou conseguir ver tudo, né? E vai acabar ficando um lado mais torto que o outro. Então, se ela se levanta e olha para frente, é mais fácil dela ver e eu já consigo olhar no espelho também. E aí a gente entra no acordo e vê o que tá melhor, se diminui, se aumenta, tá? Então, essa dica aqui que eu dou pra vocês. Vocês viram que essa parte de baixo, eu contornei ela e pintei. Bem mais fácil, né? Com cores assim é bem mais fácil. Depois eu quero trazer uma maquiagem com um batom vermelho aqui pra vocês verem como é que deixa eu ver se passar esse batom vermelho. Meu Deus. Mas a gente consegue, é só ir devagarzinho, tá? E esse pincel é um pincelzinho língua de gato também, bem pequeno, que eu usei pra contornar a boca dela. E aí eu já tô terminando já, né? Tô dando os retoques aí que ficaram, que eu pedi ela pra levantar. E aí olhar, e só foi os retoquezinhos mesmo que eu fui vendo. Mas é sempre assim, se você tá de um lado, você não vê o outro lado, tá? Mas é desse jeito. Aí foi o resultado da nossa make, tá? Gente, aí eu não fiz a sobrancelha dela. Sério, eu esqueci de fazer, tá? A gente tava gravando, enfim, e aí eu esqueci de trazer. Mas eu já achei que a sobrancelha dela já tava natural. Acho que foi isso, né? Tava bonita e não trouxe.